Estamos aqui novamente para compartilhar juntamente com você mais essa joia que é a palavra do nosso Santo Deus. Essa palavra ela é viva e eficaz. Palavra que veio dos altos céus para nos tornar conhecedor das coisas de Deus e, ao mesmo tempo, ser participante da santidade de Deus. Tem um assunto que é muito importante, porque pessoas não levam muito a sério. Sabe que desde que o homem passou a viver nessa terra, a morte tem acompanhado o homem. Você já prestou atenção nisso? Morrem muitas pessoas de vários tipos de morte, assassinato, acidente, doença, morte dos órgãos, né, do nosso corpo leva à morte física. Pois bem, a morte está ligada ao homem desde que o homem passou a viver aqui nessa terra. E para muitas pessoas a morte é o fim. É o fim e que esse corpo, enquanto ele está aqui, está tudo bem, depois ele vai para a terra, vai dissolver e acabou. O pó voltará ao pó como era e ao espírito volta a Deus. Mas o espírito é vida. É a vida que está em nós, é o espírito. Então, nesse sentido, nós temos que entender. Mas quando o escritor aos Hebreus escreve esse livro aos Hebreus, no capítulo 9, ele diz algo de suma importância para ajudar a gente a entender que o fato de fecharmos os olhos físico não terminou a nossa vida. Terminou a vida física, mas a vida eterna não terminou. E que o corpo nosso um dia vai voltar de onde ele foi depositado. Mas olha comigo em Hebreus capítulo 9, no versículo 27 e 28. Interessante observar esse aspecto, porque é uma ideia muito errada de pessoas que não acreditam em Deus ou que entendem de forma errada, pensando que Cristo vai voltar e vai reinar de novo, essas coisas todas, ou vai haver reencarnação. Isso não existe. Biblicamente, Deus nunca falou isso para o homem. Isso foi inventada pelo homem. Mas veja comigo em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juiz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Por que ele falou muitos aqui? Porque não são todos que querem e que aceitam Jesus como Senhor. Não são todos que estão dispostos a servir Jesus fielmente. Não são todos que esperam a morada eterna com Deus. São muitos, não todos. Então essa ideia errada que basta eu crer em Deus, isso está bem, não é bem assim. Eu tenho que crer em Deus e colocar as palavras de Jesus na minha vida, acreditar que Ele é o Senhor que veio para me salvar. Desta forma, podemos saber que ao homem está destinado a viver uma vida aqui e morrer, e depois disto o juízo final. Não há segunda chance. Você não tem segunda chance para tentar voltar para ficar perto de Deus. É hoje que precisamos ter esse entendimento, senão vamos ficar perdidos para sempre. Como eu disse, o homem vai voltar a viver um dia para a eternidade, junto com Deus ou sem Deus. Junto com Deus ou sem Deus. Preste atenção nisso, O escritor, que é o apóstolo Paulo, a carta aos Tessalonicenses, ele fez questão de frisar bem isso, porque naquela época estava se fazendo já uma grande confusão porque pessoas já estavam morrendo e aqueles que estavam vivos, os que haviam crido em Cristo e se convertido a Cristo, estavam perdendo seus entes queridos. Talvez pai, ou mãe, ou irmão, ou por outro tipo de acidente, e eles estavam preocupados. E agora, como vai ser? Jesus vai voltar e eles não estão mais aqui. O apóstolo Paulo faz questão de escrever essa carta para ajudar aqueles irmãos de Tessalônica
também ficou escrito e guardado para nós também poder entender isso melhor. E ele até fala com eles: eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. As pessoas que já descansaram da fadiga dessa vida aqui. Não seja ignorante. Deus é o dono da vida. Aí ele começa no capítulo 4, no versículo 13, falando dessa forma com os de Tessalônica, e está nos falando hoje também. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele em nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos, nós, os cristãos, vão ser transformados, não vai passar pela morte física, vai receber um corpo incorruptível e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Os seus anjos vão descer até a terra, vai separar uns dos outros, mas vamos encontrar com o Senhor nos ares, porque Jesus não porá os pés aqui nessa terra, porque ele é Rei dos Reis e ele é sumo sacerdote, não da tribo dos levitas, mas da tribo de Judá. Por isso ele não pode pôr os pés nessa terra. Interessante observar isso. Em um outro vídeo teve uma pessoa que fez um comentário que Deus não mente, que eu estaria mentindo, falando que Jesus não vai reinar nessa terra, pôr os pés aqui nessa terra mais. Né? Leia essa passagem com mais atenção e veja que Jesus vai vir só entre as nuvens, nos ares, e nós vamos, se chegarmos lá, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Quem? Muitos que aceitarem Jesus como Senhor e obedecer às suas palavras, vai encontrar com ele um dia nos ares. Isso ele está nos dizendo, né? Na verdade, nós podemos observar que naquele dia, né, o dia final, naquele grande dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, naquele dia, todos vão sair da sepultura, dos túmulos, onde quer que foi o corpo desfeito nesse mundo. Porque nós sabemos que aqueles que foram para o túmulo, nós podemos observar que vimos sendo colocado lá. Aqueles que, na sepultura, no túmulo, que é a mesma coisa, mas e pessoas que nunca foi encontrado o corpo? E pessoas que foram queimadas, que nem os ossos sobraram. Não sei se você se lembra, mas quando nessa busca do homem para ter um novo mundo onde ele quer viver, né, um mundo fora desse aqui, e o cientista tem feito grandes descobertas, e ainda continua buscando um outro mundo para viver, um outro planeta. Né? Nessa busca sabemos que já descobriram muitas coisas. Vários objetos que nós temos hoje no nosso uso hoje, foi porque o homem desenvolveu a tecnologia de viajar para o espaço. Mas, na verdade, Deus já preparou o local onde vamos viver, o planeta eterno, onde Deus vive, ao seu lado Cristo e o Santo Espírito. Esse é o planeta. Mas sabe que nessa preparação, não sei se você se lembra,
Teve um dos foguetes que subiu que explodiu no ar. Depois que já estava bem alto, ele explodiu. Onde foi parar aqueles corpos? Não sabemos. Se perderam no além. E muitos que com aviões, tipo o Triângulo das Bermudas, né, que os aviões nem gostam de passar por cima, que o avião caiu, nunca encontraram nada. E outros que você pode imaginar de pessoas que se perderam e não voltaram nunca mais, ninguém achou. Ou pessoas mesmo que sumiu de tal maneira, então não sabemos, né? Fora de ser sepultado na terra. Mas nós podemos observar que um dia todos esses corpos vão ser devolvidos. Para que vai ser devolvido? Porque é uma ordem de Deus. Deus manda. Ele é o Senhor. Lembra em Gênesis? Deus mandou a terra produzir ervas que deem semente para que possam continuar produzindo os frutos da mesma espécie. Falou para a água produzir, falou para a terra produzir répteis, maiores ou menores, que a água pudesse também produzir os seres viventes que vivem na água. É uma ordem de Deus. Ele manda na terra, Deus manda. Ele é o Senhor. A terra é uma bola também viva. Então, se Deus é o Senhor, essa ordem já foi dada. Um dia vai ter que devolver todos os seus mortos. Talvez você não tenha pensado nisso, mas nós podemos observar que no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no capítulo 20, nós podemos observar isso. Ele já falou isso através do Evangelho de João, já citei em outros vídeos que eu gravei. João está falando, depois que Jesus mostrou a sua missão e várias coisas, e o povo ficou maravilhado. E João falou, não vos maravilhei disso, porque vem um dia em que todos vão ressuscitar, todos vão sair do seu túmulo. Os que tiver praticado bem, para a vida eterna. Os que tiver praticado mal, para o castigo eterno. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Então João já falou sobre isso. E ele repete de uma outra forma aqui, estendendo até o além. Em Apocalipse capítulo 20, no versículo 11 ao 15. Eu gosto muito dessa passagem. Ela é uma passagem bastante dura, mas objetiva. Ela é direta. Para mim e para você. Ele começa assim no versículo 11 do capítulo 20, Apocalipse. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se lhe abriu livros, e ainda outro livro, o livro da vida. Ele fala que abriu livros e outro livro, o livro da vida. Então, percebe que tem dois livros. Tem livros e o livro da vida. Porque ele vai falar no final, quem não foi encontrado escrito no livro da vida, esse está sofrendo a morte eterna, sofrimento eterno. Mas um pouco mais. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Interessante observar que nos livros, conforme foi escrito, deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o além o entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. O mar deu seus mortos. Lá em João, ele falou que nos túmulos vai sair dos túmulos. Então, aqueles que se perderam no mar, o mar vai devolver eles. O que foi para a terra vai devolver. E João colocou uma outra palavra aqui. E o além entregaram os mortos que neles haviam. Esse além englobou todos que você pode imaginar. Tudo que está fora do sistema do homem imaginar. Então, aonde o homem foi, vai ser
devolvido um dia. Palavras de ordem que veio do Senhor, o dono da vida. Mas ele falou um pouco mais aqui no versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso é, pessoas estão brincando com a vida nos dias de hoje. Perdem a vida a troco de nada, não procuram esconder sua vida embaixo das asas de Cristo. Lembra quando ele chegou e olhou para a cidade de Jerusalém? Ele olhou e chorou e disse consigo mesmo: ah, se vocês soubessem quanto sofrimento vem para vocês na destruição de Jerusalém. E pode estender até hoje. Ah, se o homem hoje fosse esperto e se escondesse. Ele fala: quantas vezes eu quis fazer com vocês como a galinha faz com seus pintinhos, escondendo embaixo das asas, mas vocês não quiseram. É a mesma coisa hoje. Jesus está aí oferecendo o abrigo eterno, a vida eterna, a felicidade eterna, e o homem está brincando com essa vida que é única. Lembra o que falou em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28? E ao homem está dito: vai morrer uma só vez e depois disto o juiz. Então o homem não tem segunda chance. Então, desta forma, podemos ver que depois da morte física vem o julgamento. Então hoje é o dia que precisamos ter Cristo como Senhor e observar atentamente as suas palavras, ensinada por Cristo e depois pelos seus santos apóstolos, para que possamos entrar o mais rápido na família de Deus, fazer parte da sua igreja, que ele comprou com o seu sangue, para não perder a eternidade no sofrimento. Porque se perdermos a eternidade no sofrimento, jogamos fora o período que se chama hoje, onde Deus está oferecendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Servir a Cristo é leve, não é pesado. Basta termos coragem. Infelizmente, o maligno segurou o homem de tal maneira que é como se fosse uma cola tenaz, que segurou o homem não vai. É triste isso, mas a tristeza maior vem depois no juízo final. Que Deus abençoe. Se tem ajudado você, ajudar a outros, você já é inscrito no canal, muito obrigado. Que Deus abençoe. Seja um mensageiro do Senhor. Se você só está visitando o canal, também eu agradeço. Se quer se inscrever, fique à vontade, assim vai ficar mais fácil receber novos vídeos. Se tem ajudado a você, ajude a outras pessoas também, mandando um vídeo. Tem vários vídeos que eu já postei. Pode escolher aquele que você gosta ou que vai encaixar na vida daquela pessoa. Mande para ela, para que ela possa, a tempo, procurar abrigo nas asas dos esconderijos do Senhor, para viver o resto dos dias que tem aqui e na eternidade, não ir sofrer no fogo eterno, como ele falou no versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí é o sofrimento eterno, onde a fumaça vai pelos séculos dos séculos e não tem fim. Que Deus nos ajude e nos abençoe.